Eu vi lá. uma vez um pastor dizendo assim, ó, a igreja não é uma joalheria. É, Você entrar e escolher o diamante. A igreja é uma mina de carvão. Você vai exatamente. ter que sujar bastante a mão para achar esse diamante. Exatamente. Os dois lugares têm diamante, entendeu? Mas a igreja é esse lugar onde quem é que vai ter a coragem de lidar com toda a sujeira e o carvão para achar o diamante, né? E é isso, né, cara? Deus tá dando um monte de diamante pra gente, mas eles vêm coberto, né? E esse lance da igreja, a vida da igreja assim ordinária, a gente aprende muito com a vulnerabilidade, a lidar com a vulnerabilidade das pessoas. E aí, o que o Senhor me ensinou nessa jornada é que se eu ia lidar com vulnerabilidade, eu precisava aprender a ser um nível vulnerável e não esconder a minha humanidade das pessoas. Então essa é uma coisa difícil Pra hoje líder, em dia. difícil pra líder. Você ser vulnerável para alguém que você lidera, você deixar ver que você tem fraquezas, que você sangra, que você chora, que você tem dias tristes, que você tem dias maus, que você é um ser humano. E isso é muito poderoso, que faz as pessoas se aproximarem sem medo. Porque elas identificam no pastor delas, um líder, que ele é um ser humano que sangra também. Ele tem lágrimas, ele tem dores, ele é um ser humano, ele sofre como qualquer pessoa. E ele não camufla essa vulnerabilidade. Ele está ali, ele é conhecido como ele é, e isso é o poder. O poder porque as pessoas encontram um líder humano. E aí elas começam a ter coragem de abrir as suas fraquezas. Então esse é um elemento muito poderoso que a gente vai descobrindo nessa vida da igreja, na vida comunitária, que se você vai lidar com fraqueza, você tem que aprender a demonstrar as suas também. E isso é desafiador para um líder, né? E a cultura que a gente tem de igreja é uma cultura que fortaleceu o líder super-homem, o líder que não quebra, o líder que não chora, o líder que não admite erros. Parece que nós fomos programados para sempre dar as respostas. E aí quando eu comecei a ver que isso não era o padrão de Jesus, que ele era um rei humilde, que ele tinha essa prática de se dobrar e lavar os pés das pessoas e cuidar dos discípulos, servindo os discípulos, sendo um exemplo ali de serviço. Então isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, olhando o cuidado de jovens, assim, da fraqueza deles, da dor deles, eles terem um ambiente onde eles podiam simplesmente ser quem eles eram e serem acolhidos, né, nessa dificuldade. Eu acho que o Senhor me ministrou algo no meu coração, e foi durante a terapia, fazendo terapia, que eu entendia que o maior poder na liderança era ser admirado. Mas, na verdade, o maior poder na liderança é você ter autoridade. E para ser admirado, você tem que mostrar só as coisas boas. Mas para ter autoridade, você tem que mostrar tudo. Né? E esse é o maior desafio, né? Da gente liderar a partir da autoridade do todo, né? Uma vez, essa é uma história aqui, ó, vou me tornar vulnerável aqui para muitas pessoas. Bora. Eu lembro que, rapaz, eu morava, como a gente tudo morava perto, o pessoal da igreja, e aí eu morava num apartamento e embaixo tinha uma república de jovens solteiros, né, de rapazes, tudo da igreja. Aí eu lembro que um dia eu tinha discutido com a Maíra, e aí era na cozinha, e dava para ouvir lá embaixo, sabe? Aí a Maíra falou, eles estão ouvindo a gente brigando. Eu não acho isso legal. Aí eu parei e falei, só um minuto. Aí eu fui lá, toquei a campainha deles, resolvi com a Maíra aqui, aí desci, né? Toquei a campainha e falei, junta todo mundo na sala aqui. Aí eles apavorados, com os olhão arregalados, achando que eu ia dar uma chamada, ou que alguém caiu em pecado, alguma coisa assim. Aí eu falei, eu queria pedir perdão para vocês, porque eu acabei expondo a minha esposa e não fui um bom testemunho. Briguei com ela lá em cima e tal, vocês devem ter escutado eu falar alto ou coisa do tipo, então queria pedir perdão para vocês. Aí eles, mas a gente não ouviu nada não. Eu falei, não, tudo bem, então eu peço perdão assim mesmo. Aí no final eles ficaram chocados assim, eles falaram, a gente nunca viu isso, a gente nunca viu um pastor pedir perdão, a gente nunca viu um pastor admitir que cometeu uma falha. Então aquilo tocou eles, e isso foi criando uma cultura deles não colocar as coisas debaixo do tapete. Então quando alguém falhava, quando alguém pecava, eles tinham coragem de chegar e confessar, porque eles viram que
eu tinha essa prática, né? Então a gente tinha essa ideia assim, se a gente pecou na frente de alguém, peça perdão na frente desse alguém. Lá na cabeça da minha esposa eles estavam ouvindo, mas afinal de contas nem estavam ouvindo nada. Mas no final acabou sendo poderoso. Sendo poderoso. Filhinha, Maria, quando ela nasceu, ela, meses, assim, devia ter uns 5 meses, não, 5, 4 meses. E aí ela começou a chorar, ela chorava, gritando. E aí quando a gente foi vendo, limpou ela, abriu uma fraldinha, tinha um carocinho, cara, bem grande, assim, do lado bem alto, assim, bem na virilha dela. Era tipo uma hérnia, que eles chamam, eu não lembro o nome da hérnia, mas era uma hérnia mesmo. E assim, eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha plano de saúde, não tinha como ela levar ela para um lugar assim na hora ali, não tinha o que fazer, não tinha recurso para arrancar aquele caroço dali. Ou ela ia passar por uma cirurgia, algum hospital público, coisa do tipo. Eu lembro que aquilo me deu um desespero de gritar ao Senhor para que ele intervisse. Eu lembro que eu liguei pro Bravo, falei, Fábio, vem aqui, cara, me ajuda a orar, pelo amor de Deus, não quero que minha filha seja cortada com 4 meses de idade e tal. E aí ele foi lá, até que no caminho, a gente tava orando com a menina que morava com a gente na época, e a Maíra, a gente clamava, e o caroço simplesmente desapareceu, sumiu. E quando o Fábio chegou lá, já tinha resolvido. E ela nunca mais teve esse problema. Então a gente vê assim, como que a parada da dependência de Deus, quando você não tem recursos ao seu redor. E é por isso que a gente vê muitos milagres quando a gente vai, tipo assim, nesses lugares na África ou na Ilha do Marajó, interior do Nordeste, porque não tem os recursos. Ou Deus faz, ou já era, meu amigo. Ou cura ou não cura. E aí a gente vai nessa dependência de que o Senhor precisa fazer algo. E acaba que as pessoas do lugar têm essa fé também. Sim. Sim, o Senhor precisa intervir ou a gente está perdido. Muito bom. E é os testemunhos que a gente ouve das nossas avós. Sim. Quem tem aí avós cristãos, você ouve esses inúmeros testemunhos, né? E é por isso que a riqueza é algo tão perigoso, Sim. né? Por isso que o Senhor vai compará-la a um Deus, né? A um Senhor, porque ela te dá essa falsa ideia de controle, né? Sim. Ela te dá essa falsa ideia de que você consegue fazer e que você está garantido, né? Verdade. E você não precisa do Senhor. Então é isso que é terrível. Então é a gente aprender em qualquer circunstância a viver nesse lugar de dependência. É verdade. É um desafio para a igreja do século XXI, para a igreja ocidental, porque quando você vai para a Janela 10x40, esses lugares, os testemunhos que você escuta da invasão do sobrenatural é porque não tem o que fazer. Ou Deus vem, ou a gente vai morrer. E a gente se acostumou a depender dos nossos alforjes, das nossas bengalas, né? Eu lembrei esses dias dessa passagem que o Senhor falou, não leva a bolsa, não leva o seu cajado, não leva nada. Tinha a ver com né? isso. Então tem a ver com essas coisas que a gente cria uma dependência, né? Até esses dias eu estava falando que até em relação aos nossos projetos, né? A gente confia muito nos nossos projetos, nas nossas ONGs, nas nossas fundações, e a gente para de acreditar que o meio pelo qual Deus vai tocar o mundo é através do poder do Espírito Santo. Essas estruturas são boas, elas podem ser utilizadas e tudo mais, mas chega uma hora que elas se tornam essa muleta, e a gente começa a depender dela para poder tocar as pessoas, para poder ganhar o perdido. E na verdade precisava voltar a depender do poder do Espírito Santo para pregar o evangelho, e não de todas essas estruturas. Porque é isso que a igreja primitiva não tinha, não existia. Não existia ONG, não existia assistência social, não existia nada disso. O que eles dependiam era do Espírito Santo. Então acho que é para esse lugar que a gente tem que aprender a voltar para poder aumentar o nível de manifestação milagrosa. Muito bom. E que o Senhor te use poderosamente em cada lugar que você for, para onde Ele te direcionar, para equipar pessoas, equipar o cristão comum, nascido de novo, para no contexto dele viver naturalmente esse sobrenatural. Amém, mano. Obrigado. Bom demais, mano. Por esse tempo aqui. Nem parece que passou 1 hora. Obrigado pelas aulas na escola, esse tempo na igreja, e por essa coragem aí de ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. O Senhor continue abençoando você e sua casa. Amém. Obrigadão. Tamo juntos. E você que está aqui nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, ficou até o final,
eu queria pedir que você pegasse esse link, cara. Saísse mandando, espalhando pra galera aí. Ou tira um print, coloca nos stories, assim, marca o Mike aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, essa mesa de comunhão abençoada aqui. Também vou deixar aqui as redes sociais do Mike, pra você seguir ele e você mandar DM lá para ele aí na sua igreja, equipar a galera aí. Enche ele lá de mensagem. Ele vai em todas. Só Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.